tudo bom? Primeiro eu queria começar falando parabéns pelo filme. Eu amei a personagem da Lully, achei ela com uma evolução, assim, um arco muito legal. Tem muitas mensagens importantes, adorei. Eu adoro Grey's Anatomy também, então eu amei esse ambiente de médico. E falando nisso, né, a trama principal é ler pensamento, né? A gente sabe que a Lully tem isso fala desde o começo que deixa a gente curioso pra assistir o filme. Ser atriz, né, atuar é meio que fazer com que os outros tenham que ler o seu pensamento, né? Então você tem que passar o que você tá pensando, o que você tá sentindo através da tela. E nesse caso aí foi o contrário, a atriz estava lendo o pensamento dos outros. Eu queria saber como é que foi isso, pra gravar essas cenas lendo o pensamento. Se alguém dava as falas do pensamento, você teve que decorar, como é que foi esse desafio? Tô muito feliz de estar falando aqui com você, porque faz muito tempo que a gente não se encontra. Pois é. Eu amei que você assistiu, que você gostou. E, bom, Lully tá sendo um presente, assim, cada pessoa que me fala que já assistiu, a galera toda tá ansiosa pelo dia 26, mas também já viu aí um pouquinho do que a gente vai ter no trailer, e eu tô muito feliz já com esses comentários. Pra mim é um grande prazer dar vida a tantas personagens maravilhosas, principalmente a Lully. É bastante o que você falou, assim, é interessante quando a gente sai da nossa zona de conforto e consegue viver coisas que a gente jamais viveria. Como ator, eu acho que essa é a nossa maior realização. Então, interpretar a Lully foi incrível. Foi hilário também, porque eu olhava pra câmera pra fazer o pensamento sendo escutado, né? Então, a proposta do diretor foi muito interessante, porque a gente cortou a quarta parede e praticamente quando você tá assistindo o filme, eu tô olhando pra você e o personagem que tá ali junto comigo também, o ator tá fazendo a cena, olhando também. Então, isso sai totalmente do comum, né? Que é, geralmente, a gente fazer uma conversa, algo que seja fora disso. E foi muito interessante, porque eu, junto com os atores, a gente entrava na maior onda e ficava um pouquinho inseguro também, porque a gente falava, meu Deus, como é que está sendo pra você se ver aqui? Então a gente ficava trocando, assim, um pouco de figurinha, sabe? E de olhar e falar assim, meu Deus, olhar pra câmera é muito doido, porque a gente sempre finge que a câmera não existe. E não era só uma câmera, você olhar pra câmera, era olhar pra câmera na sua cara aqui. Então era a maior experiência, né, diferente, super ousado, porque é algo com uma proposta bem legal. E eu não decorava, na verdade, o texto da voz, né? A gente tinha sempre uma voz off, geralmente do assistente de direção, para poder fazer a nossa voz guia depois ali na hora. Então, ficava um universo meio paralelo, porque eu seguia na cena e aí eu vi umas vozes, então você ficava tipo, meu Deus, onde tá, sabe? Principalmente naquela sequência onde ela começa a ouvir depois do choque. Então, foi uma experiência, assim, super divertida e tá aí esse resultado lindão, que você já viu, mas a galera deve estar ansiosa pra ver. Ai, gente, vocês têm que assistir, tá muito legal. Se eu pudesse mandar meu chefe pra aquele lugar. Eu, hein? Parece doida. Desculpa! Bonitinha, por que não depila o buço? E essa falsa contusão aí na perna, hein? Você tá lendo pensamento mesmo. E esse foi um desafio muito grande, né? De fazer isso, de olhar pra câmera, que realmente é muito difícil, porque você é ensinado a sua vida toda como ator que você não pode olhar pra câmera. Aí troca tudo isso e aí você tem que desacostumar. Ficou muito legal, inclusive, a proposta. Eu adorei assistir. Realmente dá essa sensação mesmo, né? De que você tá falando, lendo a minha cabeça, meu pensamento. O que eu tô pensando agora? Brincadeira. Ainda não tô com os poderes da Lully e gostaria que não tivesse também. Que bom que eu só vivi esse universo Lully, porque confesso que eu acho que eu não gostaria de ouvir pensamentos, sabia? Nossa, seria uma loucura. É o que ela fala, né? A gente tem que saber... as pessoas têm direito de decidir o que elas querem mostrar para as outras pessoas, né? Exato, nossa, deve ser muito conflitante. Pelo menos a Lully ainda lia o pensamento quando ela encostava em alguém. Imagina se ela estivesse lendo os pensamentos, tipo, o tempo todo, assim, ela ficaria louca. Exato. É um controle do superpoder, né? Querendo ou não, tinha essa parte que era mais tranquila. Mas eu fico pensando que onda que deve ser... ouvir pensamento. Ainda bem que a gente faz isso na ficção e o resultado ficou show. E tem muitas lições também aí, né? Vai que alguém fica com esse dom de repente um dia, já sabe que, não é? Às vezes traz conflitos também. E outro desafio, além desse desafio de interpretar uma coisa que não existe na vida real, né? Que é ler pensamento, é interpretar uma coisa que existe na vida real, mas que a gente sabe que é muito difícil, que é ser médico, né? A medicina é uma coisa que tem muito estudo, tem muita seriedade e tal. E eu queria saber como é que foi pra você se preparar pra interpretar uma pessoa
personagem que fez medicina, uma personagem médica, que é uma coisa que muitos atores querem fazer também, né? Porque é uma mega responsabilidade, porque a profissão tem essa responsabilidade também. Você assistiu muito Grey's Anatomy? Como é que foi? Sim, eu peguei várias referências e eu acho que, voltando um pouco sobre aquela coisa, né, que eu falei de ser ator e poder mergulhar durante o período daquele trabalho naquela profissão. Principalmente, tendo em vista que a gente rodou no meio da pandemia, quando melhoraram um pouco as coisas ano passado, de outubro a dezembro. Então, para mim foi a maior honra mergulhar nesse universo, né? Fazer uma imersão. Tive, enfim, contato com internos, residentes. Antes da pandemia, cheguei aí no hospital. Sei agora tirar pressão, se for preciso. Via um pouco assim como é que manuseia um pouco das coisas, o estetoscópio e tudo mais, e trouxe um pouco isso pra trazer verdade realmente, né, ali pro set, pra Luli. Ela também é uma estudante, aprendendo, então eu tava vendo essa forma de unir, né, um pouco do meu conhecimento que eu tava acabando de ter ali, o primeiro contato, com a história da Luli, que com certeza, desde que ela saiu da escola, é isso que a gente vai criando, né, pra ter, assim, um gatilho, né, da onde ela vem, realmente ela já estava dedicada ali um tempo, enfim. Então foi muito interessante e justamente eu escolhi esse roteiro por a gente saber que existem Grey's Anatomy, a gente sabe que existe House, mas a gente sabe que existe esse contexto geral e não tão explorado no universo dos internos, da galera que acabou de chegar na faculdade. Sim, ainda mais no Brasil também, né? Porque é completamente diferente também o hospital brasileiro, esse negócio do hospital público também, que é um tema que eles trouxeram, que eu achei muito legal. E então foi super bacana, assim, ter mergulhado nesse universo. E eu escolhi o roteiro principalmente porque estamos num ambiente totalmente diferente, que a gente não costuma ver tanto. E, ao mesmo tempo, abordando um tema que é super importante e que, no final das contas, tem uma moral da história, né? Que é ouvir as pessoas, porque infelizmente a gente sabe que com o mundo pesado do jeito que tá, as pessoas só olhando para si mesmas, elas esquecem de deixar a sua escuta aguçada e muitas vezes fazer com que a gente aprenda a ouvir o outro. Então isso foi super interessante porque a Luli começa não ouvindo e esse superpoder que ela acaba adquirindo é quase um choque de realidade, né, para as pessoas entenderem que você não precisa tomar um choque numa máquina de ressonância para tomar um choque de realidade e entender que você pode ser empático e ouvir as pessoas, debater de uma forma positiva, estar ali disponível para escutar os outros, né? Por mais que você concorde ou não, cada um tem a sua opinião, mas às vezes você formula a sua ouvindo os outros. E isso é muito poderoso. Então a gente vê que na trama ela vai ouvindo, tanto que ela decide o seu caminho e a gente aborda não só temas como esse, né? Mas vários temas inclusivos. Tem muitos temas importantes no filme, né? LGBTQ-fobia, sororidade, fala sobre conflito parental, alcoolismo, né? Você achar o seu próprio caminho, tipo, o personagem do Diego, ele tem essa dúvida se ele vai seguir os mesmos passos do pai, que ele quer fazer as coisas diferentes e tal. Eu queria perguntar sobre isso, assim, tipo, todas essas mensagens importantes, qual você, tipo, tomou, assim, pra sua vida como lição, assim, depois de ter feito o filme? Eu acho que a lição, assim, principal, que é o que eu desejo alcançar com Luli, é um filme que me dá muito orgulho. Eu estava lá no set o tempo todo, pós também eu compartilhei de vários momentos, assim, no corte, Netflix, maravilhosa, me dá essa oportunidade de estar um pouco depois do set, né, para poder, enfim, conversar um pouco sobre o filme, se a gente lapidar, né, como diz o nosso diretor, que é o Cezinha Rodrigues, Thalita Rebouças, maravilhosa, essa história genial dela e do Renato, o pessoal da fábrica que já tinha trabalhado comigo no modo avião. Então, assim, eu aprendi muita coisa, com tudo que vinha pro texto para agregar, eu levava pra minha vida e tinha praticamente uma aula, sabe? E eu acho que o mais legal, que a lição que eu tomei de tudo isso, fazendo e me divertindo no set, é a lição que eu quero levar pra tela quando as pessoas estiverem sentadas no seu momento de lazer, com a família, com o namorado, com o cachorro, enfim, em casa, e tendo a oportunidade de, além de estar assistindo um filme no seu momento tranquilo, poder rir, poder se emocionar, poder ter uma aula e, ao mesmo tempo, levar isso que a gente aborda no filme
filme pra prática do dia a dia, porque é muito simples falar, a gente fala sobre isso, né? A gente tá falando, mas será que a gente tá colocando em prática? A gente vê um pouco o personagem da Vanessa, da Helena, elas falam e tal, mas elas precisam entender, elas precisam conversar, elas precisam se escutar pra realmente colocar isso em prática. Então foi a lição que eu trouxe do filme pra minha vida pessoal e é o que eu quero transparecer através da tela pro mundo todo, porque realmente é um assunto universal e que a gente precisa dar atenção. As pessoas, elas têm o direito de decidir o que as outras vão saber sobre elas. A minha cabeça parece que vai explodir. Ouvir quem ama a gente faz bem pra saúde, minha filha. Sim, maravilhosa. Parabéns. Tava linda no filme. Obrigada, Amei Lully, gente. Queria muito ler o pensamento do pessoal agora pra saber como é que tá a ansiedade pra assistir o filme. Mas a gente só vai saber no dia 26, gente, na Netflix. Tá maravilhoso. Parabéns. É isso aí. Então assistam, feliz que você gostou, que você assistiu com sua família. E não se esqueçam de assistir Lully no dia 26 de dezembro, aquela ressaquinha alimentar, depois do Natal. Você já sabe o que fazer, a sua programação vai ser essa. E vai ser meu presente de aniversário, porque Lully estreia 2 dias antes do meu aniversário. Já deixo aqui que pode me dar parabéns, que eu gosto de fazer aniversário também. Boa. E aí o bolo do seu aniversário já faz o bolo da mãe da Lully ali, com aquele bolinho com Kit Kat. Isso. Já faz isso, maravilhoso. Já aproveita, Fiquei com faz vontade de tudo comer, junto. inclusive. Um beijo, Obrigada, meu amor. Ju. Parabéns. Um beijo, gente. Obrigada.